Amados, pode se sentar. As coisas de Deus são maravilhosas, né, meu amor? Ele é bom o tempo todo e todo o tempo. Ele é bom. Às vezes não, eu sou surpreendido com as coisas de Deus. Eu não tinha nem ideia do que a apóstola ia falar, do que ela ia ministrar aqui. Mas o Senhor é bom. Pode ter certeza que quando nós deixamos Ele entrar e deixamos Ele ministrar nosso coração, a nossa vida nunca mais é a mesma, porque nós somos cuidados e guardados por Ele, porque Ele é bom todo o tempo. Mesmo não sabendo, mas Deus sabia, e eu trouxe uma palavra para a igreja, porque essa semana eu não sabia que a apóstola ia falar sobre isso, mas essa semana eu orando e estudando, a apóstola, ela confessou algo para mim sobre o que ela confessou, o que ela testemunhou aqui de manhã, e aquilo ficou pesado assim. O Espírito Santo me incomodou muito, e eu fui para a palavra para trazer algo para vocês. Então a ministração dessa manhã é: cuide da saúde da sua mente. Olhe para o seu irmão do lado, cuide da saúde da sua mente. Jesus diz, através do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que ele veio buscar uma igreja sarada, espírito, alma e corpo. Nós somos Trinity, nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. E Jesus, quando ele vem buscar a igreja, ele quer esses três elementos que veio do céu, que é de Deus, porque tudo foi Deus que te deu. Seja sarado. Então Deus se preocupa, Ele se preocupa com o teu espírito. Você está aqui ouvindo a palavra, sendo alimentado pela palavra, sendo fortalecido por aquilo que Deus tem para ele. Por isso que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você está aqui, você está ouvindo, você está se alimentando com a palavra. E também se preocupa com o nosso corpo. Muitas vezes nós somos assassinos do nosso próprio corpo, comemos muitas coisas que faz mal para o nosso corpo, nos alimentamos mal. Isso nós matamos muitas vezes o nosso corpo. Temos menos tempo de vida pela nossa alimentação. Mas também se preocupa com a nossa alma, os nossos pensamentos. E é isso que nós vamos ver nessa manhã, sobre nós sabermos administrarmos e termos um pensamento, ter uma mente de Cristo. Diga para quem está do teu lado: tenha uma mente de Cristo. Ou você não diga para você mesmo: eu quero ter uma mente de Cristo, porque Ele deixou isso para nós termos essa mente, não deixarmos nos confundirmos com tantas vozes, tantos pensamentos. Eu já ministrei muitas vezes que nós não podemos nos livrar dos pensamentos que chegam na nossa cabeça. Escutem bem: chegou um pensamento impuro na sua mente, ele não é um pecado, porque você não pode impedir que ele chegue. Você pode começar a envolver numa santidade, numa qualidade de vida com Deus, que você ter tua mente ocupada. Então, se a tua mente é ocupada com as coisas de Deus, não existe lugar para outros pensamentos. Você está ocupado, orar sem cessar todo o tempo. Então você está com a tua mente ocupada. Mas quando você abaixa a guarda, vem pensamentos. Sabe onde que se torna pecado, meus queridos? Quando o pensamento ele faz morada. É como o passarinho quando ele senta na tua cabeça e faz ninho. Você pensa e você gosta daquele pensamento, aquele te alimenta a tua carne, você satisfaz, e daí você começa a olhar com outros olhos para aquele pensamento, e daí desce para o teu coração e se torna um pecado. Então nós temos que cuidar da saúde da nossa mente. Em Jeremias capítulo 17, verso 10,
Diz assim: eu, Yahvé, ou o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. Então ele sonda os corações e examina a mente, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Então Deus, ele olha a sua atitude e olha as suas obras. Então ele examina o que você está pensando, porque Deus conhece o nosso pensamento. A Bíblia diz que antes de nós pensarmos, Ele já sabe que nós vamos pensar. Então o inimigo não conhece o teu pensamento, mas o inimigo conhece as tuas ações e as tuas obras. Quando você olha para algo que não deve olhar, e os teus olhos fixam naquilo, o inimigo já sabe que você está gostando. Então ele age no teu pensamento através das tuas atitudes. Agora Deus conhece o pensamento mesmo antes de ele chegar. Então ele sonda em nós o que está se passando, o que o nosso coração. Então ele sonda a mente e o coração do homem, para ver o que nós temos alimentando. Aquilo que nós alimentarmos ficará mais forte. Eu sempre falo, tem 2 leões dentro de nós. Aquele que nós alimentarmos mais vai sufocar o outro. Então o que você está se alimentando? O que você está permitindo que tua mente está deixando sufocando o teu espírito? Nós estamos vivendo, como eu já falei, e a apóstola testemunhou aqui, coisas terríveis, pensamentos que entram na nossa mente, terrível, pelas notícias, pelas televisão, pelas internet, seja lá qual é a rede social que seja, mas a gente está ouvindo, só se fala em desgraça. Nós estamos vivendo o dia ruim, o dia mau, que a Bíblia diz, mas ela não diz que nós não seremos cuidados e guardados pelo Senhor, porque nós somos o que a nossa mente pensa, nós somos aquilo que nós acreditamos na nossa mente. Você é aquilo que Deus diz que você é, não é aquilo que o mundo fala, que outras pessoas falam. Então você tem que ter consciência, você é de Deus ou você não é, você crê ou você não crê. Nós temos que entender, amado, o conhecimento de Deus, as coisas de Deus, elas estão acima daquilo que o mundo te apresenta, daquilo que o mundo traz para você. O mundo, ele não tem nada que acrescente na tua vida, ele só tem destruição. Por isso que a Bíblia diz que Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, porque nós não podemos compactuar com essas coisas do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos do céu, nós não somos da terra. Em 2 Timóteo 2,7 diz assim: Deus nos deu o espírito de moderação, mente saudável. Deus nos deu algo pronto, nós que desvirtuamos pela nossa fraqueza. Eu sempre digo, o medo é um demônio que age na mente das pessoas. O medo, quando é excessivo, quando ele te tira o controle, quando ele faz você se apavorar, não é de Deus. O medo, ele tem que agir quando você dá equilíbrio. Tá, eu estou a 3, 4 metros de altura, não, eu não vou pular daqui. Não é que eu tenho medo, eu tenho preocupação. Eu posso torcer um pé, eu posso machucar uma perna, eu não posso cometer esse erro. Eu estou andando de carro, eu estou andando a 110, 120, 100 por hora, eu tenho equilíbrio do volante. Agora eu passo a 160, 180, dá aquele medo. Não é um medo, é uma preocupação que eu estou negligenciando as leis do homem, e eu estou cometendo erro, eu estou sujeito a ser punido por aquilo. Então nós não podemos deixar que as coisas externas ela mude o que é internamente de Deus na sua vida. Por isso que ele diz que ele conhece, e ele não deu esse espírito de medo, mas nós deu um espírito de moderação, mas uma mente saudável. Então, meus queridos, Deus, ele tem saúde mental para nós. Ele tem saúde mental para nós, mas muitas vezes nós
não entendemos, porque quando você vem aqui na frente e fala assim, eu entrego a minha vida para Jesus, você entrega na emoção, e muitas vezes ainda assim eu entrego, mas ali fora você comete atitude, aqui mesmo, aqui dentro, quando você tem que cumprir um princípio, você tem que obedecer a Deus, você fala, não Senhor, o Senhor sabe, eu não vou fazer isso, não, eu não posso fazer isso. Por que que você entregou e pediu para que Ele seja teu Senhor, e tem coisas que você não fala assim, não, aqui eu vou sozinho, aqui é eu que vou agir, não é o Senhor. Então, precisamos cuidar o nosso pensamento, meus queridos. O nosso pensamento é um campo de batalha. O que nós estamos pensando, o que nossa alma está imaginando, vai ser. Porque tudo nasce na mente. Amém? Amém, igreja? Mas quando você se entrega e deixa Deus conduzir você, quando você fala assim, Senhor, arranque todo pensamento que não vem do Senhor, eu rejeito esse pensamento, meu pensamento é em Cristo, minha mente é em Cristo, o Senhor é o meu Deus, eu quero a tua direção, eu não permito esse dardo que vai vir na minha cabeça, eu não permito esse pecado batendo na minha porta, eu rejeito ele em nome de Jesus, sabe? Se você não tem força para orar, comece a levantar as mãos e falar, glória a Deus, amém, eu te adoro, eu te amo, Senhor. Fala alguma coisa, glorifica, porque quando você glorifica, o inferno se afasta de você, porque ele não aguenta a tua glorificação ao Senhor. Então quando você começa, você é próximo, você começa a glorificar, adorar ao Senhor, não há inimigo que fique perto de você. Então quando você entrega, Ele cuida do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, porque Ele tem cuidado com nós, Ele é Pai. Mas nós precisamos ter disciplina. Ele cuida, mas nós temos que nos disciplinar, porque quem leva uma pessoa ao erro não é Deus, é nós mesmos, pela nossa atitude e as nossas ações. As ações que a gente toma nos leva, as atitudes que nós tomamos nos projeta para as coisas boas e nos projeta para as coisas ruins. O resultado do dia da manhã está na minha atitude hoje. Então quando eu penso, quando eu tomo uma atitude, eu tenho que pensar, eu tenho que entender que ela não pode ser minha, porque eu sou falho. Então eu tenho que ter uma direção de Deus, eu tenho que pedir para Deus se aquela direção está certa, eu tenho que saber se Deus está no controle, se eu estou pensando, se eu estou imaginando coisa boa. O que diz em Filipenses 4:8? Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de Deus. Então guarde isso que é bom, tudo isso que é perfeito. Então comece a alimentar a tua mente com coisas boas. Comece a alimentar a tua mente com boas leituras, com livros, lendo a Bíblia, sabe? Comece a trazer, preencher, para não dar espaço para o inimigo entrar com semente ruim. Você tem a autonomia, você tem a oportunidade de se preencher nas coisas de Deus, nas coisas boas, nas coisas puras, naquilo que é santo, naquilo que é de Deus, naquilo que é verdadeiro. Jeremias fala, me trazer a lembrança daquilo que são bom. Você tem que trazer a lembrança para a tua mente daquilo que te cresce, daquilo que te alimenta, não de tristeza, não de angústia, não de pecado. Mas eu errei lá atrás, cometi um erro. Não fique lembrando disso. Aquele erro, você já pediu perdão, já se consertou com Deus, já está no mar do esquecimento. Se está no mar do esquecimento, porque tu vai lembrar? Traga o que é bom para a tua mente. O Salmo 34:19 diz, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará todas. Diga amém. Ele não diz que nós não teríamos aflição, ele diz, são muitas, mas em todas ele livra. Como eu faço isso? Mas eu posso estar ligado nele, está debaixo da proteção dele, está debaixo do comando dele, com a mente de Cristo. Porque senão eu me distorci todo, eu faço muitas coisas erradas, porque eu sou humano, eu sou falho. Muitas vezes, meus queridos, nós recebemos livramento de aflições.
porque essa é a promessa de Deus. Mas nós não damos a glória para o Senhor. Muitas vezes nós dizemos assim: pô, eu fui inteligente, hein? Mudei o meu pensamento, mudei as coisas, mudou tudo. Será que foi você? Será que Deus não teve misericórdia de mim e de você? Porque toda aflição, ela não nasce do nada. Toda aflição, ela nasce de um pensamento que você cultivou. Então, se hoje você está passando por alguma aflição na tua mente, porque você levou um pensamento, você alimentou um pensamento. Ah, porque eu cometi um erro, um pecado de traição, porque na hora o inimigo tampou minha mente. Mentira. Você alimentou um pensamento daquilo. Eu fui lá e eu roubei um negócio, mas foi, meu Deus, foi um engano do inferno. Não, você alimentou um pensamento que o diabo lançou na tua mente. Ele lançou um dardo e você gostou. Você começou a planejar aquilo. Aquilo foi bom para a sua carne, você cultivou. Às vezes, meus queridos, o pensamento não é sempre um pensamento ruim. Tem pensamentos bons, porque Deus nos deu sabedoria. Nós temos parte de nós temos fé, uma parte uma porção de fé dentro de nós, e Deus deu isso para nós. Então, mas quando você tem um pensamento que é de Deus, e você pergunta para Deus, Deus te dá paz, porque Ele confirma que aquilo vem dEle. Mas quando não é dEle, não é legítimo, não te dá paz. Nós somos ser humano, nós temos falho. Nós não temos que se envolver com as nossas paixões. As paixões são morte. A paixão mata. A paixão é carne. Ah, eu estou apaixonado. Então você está a caminho da morte. O amor é razão, é racional, é atitude. Eu decido amar minha esposa, é uma decisão minha, é razão. Não, eu estou apaixonado, posso até vir a paixão, mas mediante a razão e o amor verdadeiro. O amor não se mistura com paixão. Paixão é passageiro, o amor é permanente. Quando você decide amar, você ama, independente dos defeitos, independente dos erros, você ama, porque você decidiu amar. Agora a paixão não, apareceu um problema, você acabou a paixão. A paixão sai voando. Que paixão é essa? Nós temos que ter essas equações de sabedoria pedindo para Deus. O que eu vivo? Eu vivo pela minha carne, eu vivo pelas minhas paixões, ou eu vivo pela minha fé em Cristo? Se as minhas guerras são vencidas como? Pela minha fé em Cristo ou pelas minhas atitudes? E as nossas guerras, amado, muitas vezes elas capacitam nossas habilidades, são treinamento para nos capacitar. Deus permite muitas vezes que você entre em território difíceis. Mas por quê? Por que Deus não me cuida? Não, Ele não falou que você está lá sozinho. Você tem que entender que todas as dificuldades que você passa te dá direção de coisas que não é de Deus. Começa a tirar da sua mente e dizer: isso aqui não é pecado, isso aqui Deus perdoa, não, Deus é bom. Começa a monitorar e te dá direções erradas. Quando você permite que o teu pensamento ele se envolva naquilo que não é santo, que não é de Deus, ele começa a te movimentar e te mobilizar, levar você para onde Ele quer. Então não deixe que outras coisas externas comece a ditar o que você tem que fazer. Mas quando você entrega para Jesus, você descansa nele e você sabe que a direção vem dele, vem dele. Agora, se a Bíblia diz que nós não podemos evitar as aflições, quando as aflições chegam, você começa a pensar um monte de coisa. Pô, que Deus é esse? Por que Deus está permitindo? Será que Deus esqueceu de mim? Oh Deus, você não sabe? Não está me ouvindo mais? É o inimigo soprando, dizendo que ele não te ama, que você não é especial, que você não é nada para ele. E tu vai deixar o inimigo ficar monitorizando e manipulando a tua mente? Tu vai deixar?
Nós não somos exatamente como pensamos. Nós temos que colocarmos o nosso raciocínio em Cristo. Nós não somos aquilo que o diabo lança na nossa mente. Você não é a pessoa incapacitada. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser falido. Você não nasceu para viver doente. Você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para ser infeliz, mas você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você nasceu para ser feliz. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem tudo que Deus tem para você, porque você é filho. Amém? Não deixe vir mentira na tua mente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem está te fortalecendo, meu querido? Quem está alimentando a sua mente? Provérbios 23:7. Porque assim como o homem imagina no seu coração, na sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Assim ele é. Se tu se imaginar que você não é capaz, você nunca vai ser capaz. Se você imaginar que aquilo não é para você, nunca vai ser para você. Se você imaginar que você não pode, você nunca vai poder. Porque assim que você imagina, assim você é. A nossa mente é um campo de mistérios. Se nós soubéssemos a capacidade que tem na nossa mente, a capacidade de nós sermos muito melhor do que nós somos, e nós obtermos grandes coisas maiores do que a nossa mente, nós não podemos deixar o inimigo bagunçar a nossa mente. Nós temos que entender. Temos que tentar extrair os tesouros que Deus colocou dentro do seu coração, da sua mente. Tem coisas grandes que Deus tem preparado para você, que está aí dentro de você, está na sua mente. Por que não está acontecendo, meu apóstolo? Volto lá no começo, as minhas atitudes, as minhas decisões. Quando eu começo a fazer algo que eu acho que é certo, eu começo a estar apto a erros. Mas quando eu continuo fazendo as coisas achando que, levando para Deus me dar a direção, eu tenho mais dificuldade de errar. Amém? Às vezes que aquilo que nos mostra se forma trabalho no território. Nós encontramos e precisamos que nunca imaginamos que estamos guardados com Ele. Por quê? Quando nós temos uma dificuldade no território, fala todas as conquistas que você pode ter. É a tua trajetória, é os processos, como o apóstolo sempre fala. Quando nós chegamos nos processos, se nós não entendermos que aquele processo, aquela dificuldade, ela foi colocada como uma prova para você, como um estágio para você, você abre mão de se formar, você abre mão de ser capacitado, você abre mão de ser consagrado naquilo que foi posto para você. Mas se eu e você entendermos que aquele projeto, que aquele posicionamento, aquela dificuldade, aquele processo, ele vai nos levar a patamares, a lugares maiores, nós não sentimos a dificuldade de permanecer ou de caminharmos nele. E a nossa mente, se ela está lá no futuro, ela não sofre com o presente. Eu vou dizer algo para vocês, para entender. O povo que saiu do Egito era em torno de 11 dias para chegar na terra prometida. Se eles tirassem os olhos do deserto e colocassem na promessa, no que Deus tinha para eles, eles passavam em 11 dias. Mas o deserto, a dificuldade chegou, como nós estamos passando hoje por dificuldade, toda a nação da terra. Então as pessoas tiram a mente do Criador, daquele que pode, daquele que fez a promessa, e coloca a mente na dificuldade de hoje. Então aquele povo tirou a mente da promessa. Eles saíram do Egito debaixo de uma promessa, mas quando entraram no deserto, quando entraram no processo, eles tiraram o pensamento da promessa e colocaram ali no deserto. E a Bíblia fala, e você sabe, depois de 40 anos, toda aquela geração acima de 18 anos morreu ali. Então o que vai te matar é as atitudes que você vai tomar.
é os pensamentos que vai chegar na tua mente para te levar a fazer coisa errada. Mas se tu tirar o pensamento, a tua mente, do processo, do que está acontecendo, porque senão Deus não diria que caía 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas Ele diz que você não vai ser atingido. Então tire os olhos do problema, olhe para uma solução, olhe para a promessa, olhe naquilo que Deus te prometeu, porque você é uma promessa de Deus, amém? Você é uma promessa de Deus, amém? Deus tem uma promessa na sua vida. Então nós temos que entender, meus amados. E para encerrar nessa manhã, eu quero ler com vocês. Põe ali para nós lermos 2 Coríntios 10:5, para que você se alimente com a palavra. Tira os pensamentos. Está acontecendo coisa ruim, apostar. Está acontecendo luta, tá. Mas você é guardado e protegido por aquele que te ama, pelo Abba, pelo nosso Pai, amém? Senão Ele não tinha uma promessa de dizer que vai cair pessoas ao seu lado, mas você não vai ser atingido. 2 Coríntios 10:5, derribando raciocínios e tendo baluarte do que se entrega contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Mas não é bem assim que está na minha, mas é assim mesmo. Mas o que você tem que entender, levando cativo teus pensamentos à obediência a Cristo. Você tem que levar cativo a mente, o que tu pensa. Se tiver outra versão, coloca aí, meu filho. Se tiver outra versão, se tem essa só, então deixa aí. Mas cada qual na Bíblia você vai ver que tem outra versão. Então, mas o objetivo é a mente cativa a Cristo. Você viver uma mente de Cristo, não viver uma mente que vai te levar você a erros. Olha, na minha diz assim: distribuindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento e a obediência a Cristo. Faz a mesma coisa. Então, para você entender, a tua mente é o maior campo de batalha. A tua mente, ela te projeta você uma grande conquista, mas ela te leva você à destruição e à derrota. Porque como você pensa, você é, como você imagina, vai ser. Então comece a trazer na tua mente aquilo que é bom, aquilo que dizem lá em Filipenses 4:8, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que vem de Deus para você. Quando nós começamos a isolar na nossa mente, lançar fora, tocar o passarinho da sua cabeça, não deixar ele criar ninho, e buscar preencher a tua mente com a palavra, com o entendimento, com a adoração, com aquilo que vem do alto, com aquilo que é de Deus, você vai ter uma mente de Cristo. Você não vai permitir que o inimigo assopre coisas erradas na sua mente, e daí você vai viver debaixo de uma projeção e de uma promessa daquilo que Deus tem para você, porque Deus tem um projeto para levar você nas alturas. Deus tem um projeto para levar você em coisas que você nunca viu, você nunca imaginou, porque é a palavra dele. Tudo que você não pensou, não chegou no coração do homem, é isso que ele tem preparado para mim e para você. Mas como é que vai acontecer isso, meu apóstolo? Crendo, deixando a minha mente cativa, minha mente no Senhor, não deixar o inimigo vir minar minha mente, não deixar vir pensamentos errados, não deixar entristecer, como o apóstolo mesmo testemunhou, um dardo que veio na mente dela, e ela ficou abatida pelas notícias, pelas pessoas, pelo que está acontecendo. Jovem de 30 e poucos anos em Guarantã, morreu antes de ontem. Essa maldita dessa doença, ela está matando ricos, pobres, velho, novo, ela está matando tudo. Mas apóstolo, então eu posso ficar com medo? Se você pode ficar com medo, você não pode ficar com medo não. Você tem que estar com a tua mente em Cristo. Você tem que fazer as normas, você tem que se cuidar, você tem que se cuidar. Eu ia falar algo aqui, não vou falar. Uma pessoa que larga um projeto, faz um decreto e depois ele mesmo quebra. Nós temos que ser cristão. Nós temos que obedecer. A nosso dicionário é obediência. Obediência às coisas de Deus, obediência às coisas que a lei do homem.
Então estamos aqui bem espalhados com poucas pessoas, todos de máscara, porque nós estamos cumprindo o princípio que veio da lei do homem. Agora, só faremos isso se nossa mente estiver em Cristo, se a nossa mente estiver voltada para as coisas cativas, levar cativo, não deixar o inimigo entrar na nossa mente para contar mentira, para direcionar você errado, para fazer uma atitude errada. Cuide da sua mente, porque o que estiver passando na sua mente, o que o inimigo colocar na sua mente, você será. Então não permita que o diabo sopre mentira na tua mente. Está difícil, mas nós somos em Cristo. O mundo está difícil, mas nós somos em Cristo. Nós cremos, nós vivemos aquilo que a palavra de Deus fala para nós. Então eu quero dizer nessa manhã, você já é vencedor em Cristo Jesus, amém? Você já é um vencedor em Cristo Jesus, porque você está na casa do Pai, está glorificando o Pai, está adorando o Pai, entregando o coração a Ele, e Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua casa, da sua família. Creia somente e verás a glória de Deus, amém? Cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos. Não deixe ser roubado. Não deixe o passarinho sentar e fazer ninho. Espanta ele. Porque pode acontecer o que acontecer. Se você crer e tiver convicção, nada, nem ninguém vai tirar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém?